Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Então, beleza. Vamos ao relato de... Já falei para não esquecer do like? Eu não sei, já falei. Não se esqueçam do like. Pessoal, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Bom, na verdade, seria tem vários títulos este relato, tá? Vou falar todos. Primeiro aqui, ó. Obsessores, relato duplo, casos conectados. Outro título. Obsessores, 2 vidas, 2 obsessores. E mais um aqui, ó. Seria um obsessor acompanhando o meu pai? Não, na verdade, esse daqui faz parte... É um relato duplo, tá? Então, esse daqui não conta. Esse faz parte... Tá dentro do relato principal. São 2 relatos que talvez estejam conectados, como disse o primeiro título. Mas vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrado, sou a fulana. E é um imenso prazer estar novamente com vocês. E finalizo este relato em 13 de maio de 2022, uma sexta-feira 13, #amo. Trago hoje 2 relatos, sendo um meu e outro do meu pai. Entretanto, há algumas semelhanças entre ambos. Eventuais nomes e locais estarão trocados. Beleza, então o primeiro relato, agora sim, seria um obsessor acompanhando o meu pai? Como já explanei brevemente em um dos relatos que enviei e já lido por você, eu tive durante toda a minha vida, especialmente na infância, contato com benzedeiras e todas foram anjos enviados por Deus. Digo inclusive que tais histórias até merecem um relato à parte, como forma de honrar essas almas que se doam pelo próximo. Esse saber tão sagrado, passado de geração em geração através da oralidade, que infelizmente parece estar entrando em extinção. Mas vamos aos fatos. Minha mãe conta que o meu pai sempre teve um sono bastante agitado. Por diversas vezes gritava dormindo e em total desespero. De forma desconexa, proferia as seguintes palavras ou frases. Sai daqui, filha da... Demônio! Some! Some! Caipora! Vai embora! Desgraçada! Essas coisas. Eram sempre palavrões, xingamentos desse nível para baixo. E não temos o costume de proferir tais palavras. Exceto um FDP vez ou outra, né? Que acaba escapando sempre. Pois acreditamos que esses termos trazem consigo energias ruins. Minha mãe o acordava depois de muito esforço e ele parecia exaurido, sem entender nada, dizendo não se lembrar do sonho. Algumas vezes, enquanto morava com eles, faz quase 15 anos que eu não moro mais, eu fui testemunha de tais pesadelos e as palavras eram quase sempre as mesmas, assim como seu aparente medo. Há uns 4 ou 5 anos, os meus pais foram levar minhas crianças para serem benzidas por uma senhora indicada por alguém. Apesar do meu pai dirigir, o meu marido, que não acredita em nada de sobrenatural e acho que pouco do espiritual também, ele ofereceu para levá-los, já que não conheciam muito bem o endereço em questão. Apesar do meu pai dirigir, o meu marido ofereceu para levá-los, já que eles não conheciam muito bem o endereço em questão. Ok. Minha mãe me contou, após algum tempo, o que houve nesse dia. E narrou tal fato na frente do meu pai e do meu marido, que aqui vou chamar de Lucas. E ambos assentiram como sendo verdade. Segue o relato. Dona Maria, a benzedeira, era uma senhora humilde. Recebeu-os em sua pequena casa, benzeu as crianças e assim que terminou, olhou em direção ao meu pai e meu marido, que estavam muito próximos um do outro. Disse então Dona Maria: Seu Lucas, pode vir mais perto de mim? Meu marido assentiu e então a doce Dona Maria levantou a voz com autoridade, olhando para o meu pai e disse: Você sai daqui! Vai para o seu lugar! Não pertence mais a esse mundo! O que você quer com esse homem? Por que você está importunando?
Olha, você pode imaginar, Ana, que todos os presentes ali ficaram no mínimo surpresos com tais palavras. E talvez por isso não se recordem o que mais foi dito ali. Porém, Dona Maria fez algumas orações e após isso disse ao meu pai: Filho, tinha uma mulher ao seu lado. Assim que você chegou, ela entrou também. Mas como seu Lucas estava ao lado do C, não consegui ter certeza em qual dos dois ela estava encostada. Mas era no senhor. E ela não queria ir não, tá? Tava com raiva. Dona Maria descreveu a mulher fantasma e, como uma das características, disse que a mesma usava uma espécie de lenço ou turbante sobre os cabelos. Era negra e relativamente jovem. Também disse que era coisa antiga, mas dessa vida aqui. Meu pai disse não saber quem era. Desse dia em diante, minha mãe disse que o meu pai nunca mais teve pesadelos. Nem falou aqueles palavrões dormindo ou se debateu na cama durante o sono. Também, após esse dia, meu pai passou a ir com frequência na casa da Dona Maria, a quem sempre levava um pão, bolo, carne, e assim o fez até o desencarne da mesma. Sim, infelizmente, Dona Maria partiu e não tive a oportunidade de conhecê-la. Meu pai sempre ajudou as pessoas e Dona Maria era humilde. Nada estranho ele levar mantimentos vez ou outra a ela, mas algo me fez questioná-lo sobre a tal mulher fantasma. E ele admitiu saber sim quem era. Disse que a descrição lembrava muito uma pessoa que conheceu quando morava no sítio, que ele era jovem, que ela gostava dele e na época, salvo engano, era casada. E ele sabia também que a mesma já havia desencarnado há décadas. Meu pai sempre foi um homem muito bonito e namorador. Partiu inúmeros corações, segundo contam aqueles que conviveram com ele e o próprio. Hoje, com 80 anos, afirma com orgulho tais feitos. Mas, Ana, enquanto ele contava brevemente sobre essa mulher fantasma aí, eu notei algo em seu olhar. Senti um tremular em sua voz e posso lhe afirmar que não sei o que ele esconde, mas ele esconde. Não sei o que houve entre ambos ou o que fez meu pai para que tal espírito ficasse por tantos anos obsediando ele. Mas algo muito sério ou muito forte aconteceu entre o meu pai e essa mulher enquanto ela estava encarnada. Espero que esse espírito esteja bem, tenha encontrado a luz e que o meu pai tenha resolvido essa dívida com ela, seja esse débito de quem for. Interessante, né? E faz sentido isso sim. Agora, o relato 2, que pode ter conexão com o primeiro, tá? Também nomes e tudo trocado, tá? Tudo fictício aqui, os nomes. E este é o seguinte: trouxe comigo um espírito vingativo? Esse relato é algo que me inquieta vez ou outra, por não ter certeza e principalmente por não duvidar. Em meados de 2015, uma amiga, sabendo de diversos problemas que eu estava enfrentando e dos questionamentos que permeavam a minha vida, me conduziu até uma senhora sensitiva, Dona Marieta, que, segundo ela, tinha sido extremamente assertiva em sua vida e de outras pessoas que já haviam se consultado com ela. Fui. Ela residia em uma boa casa, em um bom bairro, e o valor do atendimento era ínfimo, dentro das minhas possibilidades financeiras. Dona Marieta era uma mulher bem vestida, bem instruída, inteligente e, na época, adoentada, mas firme e forte. Disse-me que o dinheiro da consulta era doado a uma ONG. Contou um pouco sobre sua vida e senti verdade naquela mulher, além de muita admiração. Fomos a uma sala nos fundos da sua residência, na qual havia uma mesa, 2 cadeiras, um copo com água e nada mais. Ela falou que era um guia espiritual, que a acompanhava desde criança, quem lhe conduzia durante o atendimento, e ao sairmos da sala,
Ela jogaria na pia a água do copo, pois as energias densas da consulta seriam puxadas para o referido líquido. A senhora me falou muita coisa e eu juro, de quase nada eu me lembro. E olha que eu tenho excelente memória. Descreveu uma determinada pessoa que fez parte da minha vida, aqui o chamarei de Pedro, e na época era um dos motivos de minhas angústias. Ana, ela descreveu gestos do Pedro, como a forma que ele tamborilava os dedos na mesa, como evitava conflitos. Enfim, como afirmei acima, me recordo pouco da íntegra de suas palavras. Disse também que ele gostava muito de mim. Entretanto, não era tão confiável nem seu sentimento tão abnegado, como eu queria acreditar. Porém, meu marido, sim, Ana, apesar do casamento estar em frangalhos, eu ainda era casada legalmente com outro. Meu marido tinha por mim um amor incondicional e que sofria demais com tudo o que estava acontecendo. Não entrarei em detalhes desnecessários, mas posso afirmar que ela realmente estava certa sobre ambos, principalmente sobre Pedro, e isso os anos me mostraram. Mas vamos ao sobrenatural. Dona Marieta, após certo silêncio e com expressão séria, disse-me que um espírito feminino me acompanha e que sente ódio, rancor, quer vingança e é de outra vida. Segundo seu guia, eu segui em frente, reencarnei, mas esse espírito continua atormentado pela raiva que sente de mim e seu propósito é que eu volte para o plano espiritual para poder se vingar ou algo do tipo. Cadê? Me perdi. Tá. Eu fiquei em choque. Ana, Dona Marieta me disse muita coisa, mas por algum motivo que desconheço, eu mandei quase tudo para o meu subconsciente e pouco me lembro. Fui muito impactada por esse atendimento. Eu lembro de chegar à minha casa, deitar e ficar por dias de cama, chorosa, triste, sem vontade de fazer nada. A única pessoa para quem contei tudo o que ouvi foi para o Pedro, que tentou me acalmar e colocou até um apelido na Dona Marieta, que deixarei de mencionar aqui, pois faz analogia com seu nome real e ainda sorrio quando me recordo, porque foi uma boa sacada, digamos assim. Achei produtiva a consulta. Não? Hã? Ah, não, peraí. Eu que tô... Aqui, ó. Ela diz assim, achei produtiva a consulta? Não. Não naquele momento, pois choques de realidade tendem a nos impactar demais quando o nosso mental e espiritual não estão preparados. Hoje sei que seria diferente. Esqueci-me de Dona Marieta e suas palavras. Passou. Tempos depois comecei a ter pensamentos de morte, enquanto dirigia sozinha na estrada. Ouvia uma voz na minha mente dizer coisas do tipo, jogue o carro contra o caminhão, ninguém vai se ferir, só você. Ou ainda, tome todo o remédio, vai ser indolor, você só vai dormir. Eu preciso ressaltar aqui que por 3 vezes eu cochilei no volante e durante o dia, acordando com solavancos do acostamento da pista. Bom, comecei a ter ações violentas com pessoas da família, a ponto de partir para cima com faca e tudo. Com uma força sobrenatural que mesmo meu primo, um jovem forte e malhado, demorou em me desarmar, digamos assim. E só parei de lutar com ele quando os meus filhos, então dormindo, acordaram e chorando pediram para eu parar. Gente, não era eu ali. Apesar de estar consciente, eu sentia um ódio mortal. Sei que baixei a guarda ante todas as coisas que estavam acontecendo em minha vida pessoal, familiar, profissional, apesar de estar sempre sorrindo em público e cumprindo com as minhas obrigações. Era uma batalha entre eu e algo que eu não via, e pior é que não tinha consciência disso. Passei a beber diariamente. Estava uma verdadeira alcoólatra. Problema esse que tenho tanto na família paterna quanto na família materna, o alcoolismo.
Me tornei violenta, relapsa com as crianças e com a minha saúde. Recordei-me então de Dona Marieta e da minha inimiga espiritual que ela disse. Lembrei que ainda criança eu tinha uma amiga imaginária chamada Maria, que nunca cheguei a ver, mas eu conversava. E ela me contava coisas que crianças da minha idade não deveriam saber. Que ainda na infância tinha atitudes... ela me contava, é isso? Essa amiga imaginária, Maria, me contava coisas que crianças da minha idade não deveriam saber. Que ainda na infância tinha atitudes sexualizadas e sádicas também. Mas também era boa, empática, me preocupava mais com algumas pessoas do que comigo. Enfim, eu era dual desde a tenra idade e aventei a possibilidade de ter algum problema psiquiátrico. Entendi, acho que ela conversava, mas ela não via. Ela conversava com essa outra menina imaginária que contava essas coisas para ela. E é isso, aí ela começou a achar que ela estava com algum problema psiquiátrico. Relembrei de tia Dulce, irmã mais velha do meu pai, que faleceu aos 90 anos, com quem tive sempre uma relação próxima. Ela me dizia que nasci com um véu sobre a cabeça, que eu era muito protegida e tinha o sexto sentido ativo desde minha chegada ao mundo. Nunca consegui entender o que era esse véu, mas ela disse que eu estava aberta para o bem e para o mal e seria melhor naquilo que decidisse, ser boa ou ser ruim. Minha família tem karmas e muita história com o sobrenatural, mas isso fica para outro relato. Hoje, poucos anos depois dessas loucuras, tenho consciência das minhas batalhas espirituais e acredito sim que há algo ruim comigo, que me instiga ao mal, mas sei que também há muita proteção, muita luz sobre mim e meu anjo da guarda e o meu guia espiritual não me deixam nunca. Dizem que temos conosco um anjo bom e um ruim, sendo que vencerá aquele que alimentarmos. Minha luta é para alimentar o anjo bom, e acreditem, assombrados, é uma luta diária. Admito que quando enfraqueço, sinto receio de machucar alguém de forma irremediável. Eu tenho medo de mim, mas tento não deixar que isso me domine. Certa madrugada, eu experienciei literalmente a morte me espreitando. Senti uma dor sobrenatural na nuca, o corpo todo gelar e a sombra escura no quarto me observando, como um abutre aguardando a presa doente dar o último suspiro. Também já tive minha vida salva por milagres e por isso sei que tenho missões a cumprir nesse plano antes de partir. Não tenho medo da Dona Morte, mas antes da minha partida eu gostaria de ajudar esse espírito que parece me acompanhar com ódio. E ficam as perguntas. Por que o meu pai e eu temos ou tivemos esses obsessores? Seria por isso que tanto ele quanto eu tivemos ou temos essa dualidade na personalidade? Pois não citei no relato do meu pai, mas ele também tinha esses ataques de fúria que eu já tive. Tentar ferir outra pessoa, por exemplo. Ele também já teve problemas com álcool e também já foi salvo da morte por diversas vezes. Ambos somos capazes de dar nossas vidas pelo outro, mas também temos ou tivemos esse furor de morte contra outras pessoas, inclusive do próprio sangue. Nós dois acreditamos pia e instintivamente no sobrenatural, no bem e no mal. Aliás, nossas personalidades são assustadoramente parecidas em tudo e nossa conexão muito forte. Será, assombrados, que esse espírito que me odeia tem conexão com o espírito que acompanhava o meu pai? São conjecturas. Mas fica meu sincero relato, inclusive das atitudes das quais não me orgulho. Como exemplo a todos, não baixem suas vibrações. Quando perceberem que isso está acontecendo, recolham-se, orem, ouçam um mantra, meditem. Paz e bem a todos. Gratidão.
Um beijo para você, muito obrigada. Vale muito essa dica aqui. Ouçam um mantra, meditem ou até ouçam uma música alegre que vocês gostam. Isso já pode ajudar a mudar ali a sua vibração para algo mais positivo, né? E sim, eu acho que muitos de nós, se não todos, temos essa luta com o bem e o mal, o bom e o ruim dentro de nós, né? Porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Se bem que tem gente que parece que é totalmente mal mesmo, mas, né? Mas são lutas. E é aquilo lá, quem que você vai alimentar? Quem que você vai deixar crescer? O bem ou o mal dentro de você? Muito interessante, deixem seus comentários, tá? Sempre com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.